amigos, que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Existe homossexualidade no mundo espiritual? Um tema muito em voga, e sempre foi, muito discutido, é a questão da homossexualidade em relação à espiritualidade, em relação à moral. Então nós vamos conversar hoje sobre isso. Existe homossexualidade no mundo espiritual? Vamos ver? Antes de responder, temos que fazer algumas considerações. A energia sexual é uma energia muito forte e fundamental para a vida. Ou seja, se existe vida no planeta ou no universo, isso se deve à energia sexual ou à energia da criação. Isso independe da relação sexual em si. Estamos falando de uma energia da criação, que criou tudo que existe. A energia sexual é a energia da criação, uma das mais importantes, sublimes e fundamentais do universo, como já foi dito. Na vida animal, sua função muito importante e fundamental é de perpetuar as espécies. Então, a energia criadora do universo, ela tem uma das suas principais finalidades é manter a vida no universo. Durante o ato sexual, existe a liberação de uma quantidade enorme de energia em pouco tempo. Essa liberação pode ser comparada, no mundo físico, a uma explosão. No caso, existe a liberação da energia contida em um curto período de tempo. Ou seja, a energia sexual ela vai se acumulando, tanto no nosso organismo quanto nos nossos corpos astral e mental e emocional. E durante a prática sexual, por exemplo, ela é liberada durante o orgasmo e durante a relação em si. Por isso aquela sensação intensa e indescritível que nós sentimos durante o ato sexual. Existe a liberação da energia psíquica, espiritual e a liberação de hormônios. Assim, existe uma reação muito forte no corpo físico, no corpo astral e no corpo mental do indivíduo. Ou seja, a liberação dessa energia, ela afeta todos os nossos corpos, tanto o físico, quanto os nossos corpos sutis. A energia sexual deve ser tratada de forma muito séria, pois assim como é uma energia criativa, pode ser também uma energia destrutiva. Vemos isso o tempo todo, que a energia criativa, muitas vezes, pela transformação, ela destrói o que existe para construir algo que não existe. Ou seja, uns morrem e outros renascem. Essa energia aproveita as energias dos corpos, que se decompõem, por exemplo. Estamos falando aqui do mundo físico. Então ela aproveita tanto a energia, quanto as coisas materiais, os minerais, e todos os compostos químicos que compõem o corpo físico. Então, ao mesmo tempo que ela destrói o corpo físico, ela cria novas vidas. Assim, é uma força que pode criar, que cria, mas também ela destrói. A palavra não é bem destrói, ela transforma, que é uma coisa bem diferente. Bom, mas voltando ao tema do vídeo de hoje, precisamos definir o que é a homossexualidade. Ou seja,
Devemos saber exatamente o que é a homossexualidade para poder discutir esse tema, é claro, e para entrarmos em consenso, para que vocês entendam, né, o que eu quero explicar, a ideia que eu quero passar para vocês. A homossexualidade é a orientação sexual que define como a interação ou atração sexual afetiva, emocional e sentimental por indivíduos do mesmo sexo. Ou seja, a homossexualidade é a atração física e emocional, né, de pessoas do mesmo sexo. Lembrando de que o sexo em si, ele pertence ao mundo material, ok? Ora, o sexo masculino e feminino, caracterizado como macho e fêmea, só existe no mundo animal entre algumas espécies, com a função de reprodução e perpetuação da espécie. Em muitos reinos animais não existe, né, isso de macho e fêmea. Em alguns reinos a reprodução é feita de outras formas. Não é necessário um macho e uma fêmea. Não é o caso, por exemplo, do ser humano, né? As duas grandes categorias que agrupam os tipos de reprodução existentes são reprodução sexuada, através da união dos gametas masculino e feminino, e a reprodução assexuada. O organismo se reproduz sem receber células de outro indivíduo. É como a reprodução das bactérias, por exemplo, ou das células, né, que elas se dividem. Okay? E de alguns animais também, né, como alguns lagartos e por aí vai. A reprodução é um processo biológico que se refere à capacidade que os seres vivos apresentam de gerar descendentes, né? Então, a reprodução é o ato, né, de você gerar um descendente da sua própria espécie. Existem seres que podem se reproduzir sem o macho, embora muitas pessoas possam presumir que esse comportamento é de domínio da ficção científica ou de textos religiosos. A partenogênese é surpreendentemente comum em toda a árvore da vida e é encontrada em uma variedade de organismos, incluindo plantas, insetos, peixes, répteis e até mesmo pássaros. Ou seja, são espécies, várias espécies, inúmeras espécies, que se reproduzem sem a necessidade de um macho. Ela não é necessário a reprodução, né, através da união de um macho e de uma fêmea. Existem mais 4 tipos de reprodução, além da sexuada, como a do homem. Ou seja, existem no total 5 espécies, né, tipos de reprodução. Entre elas está a nossa, que é a sexuada. Portanto, essa conversa de que Deus criou apenas macho e fêmea é de uma ignorância cavalar. Só um perfeito alienado diz uma coisa dessa. Ou seja, isso é besteira, uma tremenda de uma besteira. Porque Deus criou o macho e a fêmea, isso que é normal. Isso não existe, né? Há seres que não precisam de macho e fêmea para se reproduzirem. Aliás, são inúmeras espécies. Bom, em nosso caso, no caso do ser humano, temos que considerar que o homem é mais que carne e ossos. Nós temos um espírito que nos faz conscientes. Assim, a energia sexual e criativa tem mais funções do que a simples reprodução. Ela também é por nós utilizada para proporcionar prazer, para a troca de energia, para aliviar o estresse e para nos proporcionar mais intimidade entre seres que se amam. Portanto, a energia sexual para nós encarnados também é espiritual. Ora, se a energia sexual, que é a nossa sexualidade, ela serve muito mais do que para a reprodução, ela também é espiritual, pois ela nos liga, nos une a outras pessoas, as nossas semelhantes. Os espíritos não têm sexo, pois não se reproduzem. Eles não fazem espíritozinhos. Portanto, não precisam ser macho ou fêmea. Como não há reprodução de espíritos no mundo espiritual,
Então não há necessidade de ter macho e fêmea, de ter sexo, né? A concepção de sexo de macho e fêmea no mundo espiritual. O espírito não se reproduz. Né? O espírito é criado, né, através da centelha de Deus. Então, ele não tem essa necessidade, né, de se definir como macho ou fêmea. Até porque nem corpo físico ele tem. Mas, como os espíritos se apresentam como homem e mulher? Né? As pessoas podem perguntar, os espíritos se apresentam, né, como homem e como mulher, inclusive na vidência, né, nas aparições, etc. Como se explica isso? Acontece que durante a evolução, o espírito encarna em corpos físicos animais, portanto precisam ter sexo. Assim, enquanto encarnados, são quase sempre machos ou fêmeas, ora um e ora outro em encarnações sucessivas. Então, através da evolução, reencarnando como homem, como mulher, vamos colocar a nossa espécie, como homem, como mulher, né? Ele adquire com o tempo mais afinidade com um dos polos, ou com o polo masculino ou feminino. Okay? Então ele apresenta, né, preferencialmente uma característica masculina ou feminina, e é assim que ele se apresenta no mundo espiritual, é assim que é a sua aparência, né, suas atitudes. Né? Ele vibra naquela polaridade da energia sexual. No reino dos animais irracionais, este revezamento é mais frequente, ou seja, no mundo dos irracionais, onde não há tanta polarização, um cachorro que desencarna hoje, amanhã ele pode reencarnar como uma cadela, né? Na outra encarnação como um cachorro, isso aí para eles não existe muita diferença. Né? Eles ainda não adquiriram a polaridade, eles são neutros, tanto podem reencarnar, né, na polaridade masculina como feminina. No entanto, ao adquirir consciência, o ser humano como espírito adquiriu quase sempre mais afinidade com um dos polos da energia sexual, o polo masculino ou o polo feminino. Assim eles evoluíram mais ou menos como homem ou como mulher. Assim, adquirindo mais afinidade pelo polo masculino ou pelo polo feminino, então eles incorporam em si, até mesmo na sua aparência, na sua personalidade, as características masculinas ou femininas. Existem espíritos que se identificam com os dois polos e ainda outros que são neutros e não têm interesse no sexo. No entanto, os espíritos terem afinidade com o polo neutro em relação à prática sexual. Né? Esses espíritos neutros, né? Esses espíritos eles são neutros. Né? Eles simplesmente não gostam de sexo. Okay? Então eles não estão nem num polo, nem no outro, com relação à sexualidade. Isso não quer dizer que não possuam energia sexual. Eles amam as outras pessoas, só que não se interessam por sexo. A sua energia criativa se manifesta de outras formas. Mesmo não tendo interesse em sexo, eles são capazes de amar, né? Seres do mesmo sexo ou do sexo oposto. Ok? E a sua energia sexual, né, se manifesta de outras formas. Através de um trabalho social, através das artes, da literatura e assim por diante. Pois bem, acontece que durante a evolução, o espírito precisa adquirir todo tipo de experiência. Então, um espírito que tem afinidade com o polo masculino, da energia sexual, pode nascer em um corpo feminino e se sentir como um homem preso em um corpo feminino e vice-versa. Então temos o homossexualismo. Assim, um espírito que se identifica com o polo masculino da energia sexual pode, por missão, ou até mesmo como lição, para que ele aprenda, né? Muitas vezes ele abusou do sexo feminino, então ele vem como uma mulher para que ele veja o outro lado, né? Para que ele sinta como é difícil a situação de uma mulher perseguida,
né, subjugada pelo homem. Mas nesse caso, o espírito tem a polaridade masculina, mas ele nasce num corpo feminino. Então, nesse caso, ele vai se sentir como um homem preso em um corpo feminino. E vice-versa. A mulher, né, o espírito que se identifica com o polo feminino, pode nascer num corpo de homem e se sente uma mulher presa em um corpo de um homem. Neste caso, ao desencarnar e se readaptar ao mundo espiritual, o espírito assume a aparência do seu verdadeiro íntimo. Se é homem, costuma assumir a aparência de homem que tinham em outra encarnação anterior ou outra qualquer. Então, no caso do homossexual, da mulher em um corpo masculino, ao desencarnar, ela assume, né, a sua polaridade feminina, a sua aparência feminina e pronto, está resolvido. Ok? Não existe qualquer problema nisso. Então, a resposta para a pergunta inicial do vídeo é não. No mundo espiritual não existe homossexualismo, pois o espírito não tem sexo. Não estando mais preso em um corpo físico, ele se apresenta com aparência masculina ou feminina, de acordo com a sua polaridade. Assim, o espírito não tendo sexo, como ele né, se sentia como uma mulher preso em um corpo de homem, na espiritualidade ele assume a sua identidade e a sua aparência feminina e está resolvido o problema. Um homem considerado homossexual, quando encarnado, ao desencarnar e se readaptar, assume a polaridade feminina, que sempre teve, inclusive em seu corpo espiritual. Então, nesses casos, por exemplo, é comum o espírito, né, do homem em um corpo feminino, por exemplo, okay? Ele assumir uma identidade, né, aliás, ele assumir a aparência, né, e as características, né, de uma vida anterior em que ele foi homem. É bastante comum isso, mas ele também pode assumir a aparência que ele desejar. Já os espíritos que têm a polaridade masculina e feminina podem assumir a forma e a personalidade feminina ou masculina quando lhes for conveniente. Assim, aqueles espíritos que são neutros, né, as polaridades masculina e feminina estão em equilíbrio, ele pode assumir a personalidade que ele desejar, como homem ou como mulher, personalidade e aparência. Para que a homossexualidade exista, é preciso que um espírito do polo masculino esteja aprisionado em um corpo feminino, ou vice-versa. Sendo assim, a homossexualidade no mundo espiritual não tem razão de existir. Se não existe nenhum preso, nenhum espírito preso, um espírito masculino ou feminino, preso em um corpo do sexo oposto, não há razão para que haja homossexualidade. Ok? Não faz sentido. Portanto, a discussão sobre a homossexualidade, que os encarnados acreditam ter grande importância espiritual, não significa absolutamente nada no mundo dos espíritos. Pois no mundo espiritual não existe homossexual, existem apenas espíritos sem sexo, que têm mais afinidade com um ou os dois polos ou outro polo da energia sexual. É o que temos dito até aqui. Não existe espírito masculino ou feminino. Existe aquele espírito que se identifica mais com um dos polos da energia sexual. Lembrando que esta afinidade do espírito por um dos polos se inverte durante a evolução espiritual, até se equilibrar entre os dois polos. Ou seja, o espírito em sua evolução encarna tanto como homem como mulher. Não é? Então, ele encarna por um período como mulher, por exemplo, e depois ele encarna como homem. Nesse período de transição pode haver algum problema. Entendeu? Mas essa transição vai se dar e ele vai assumir as características do sexo oposto para que ele aprenda tudo. Ele tem que ter experiências de homem e também tem que ter as experiências de uma mulher para ele conseguir evoluir. No caso dos espíritos inferiores do umbral, que vampirizam os encarnados para sugar suas energias,
Esses espíritos assumem a forma masculina ou feminina. São chamados íncubos ou súcubos. Pesquisem aí. Conforme a necessidade do momento, para que o encarnado, homem ou mulher, libere sua energia sexual, que é sugada pelo espírito vampirizador. Então, por exemplo, para o homem, aquela mulher linda e sensual que o seduz no sonho, pode ser um espírito do polo masculino, que assume essa forma para lhe sugar a energia sexual densa. Então, quando o homem, por exemplo, uma mulher, mas vamos citar aqui como exemplo o homem, ele sonha que está mantendo relações sexuais com uma mulher belíssima, uma mulher interessante e sensual no sonho, pode ser que ali esteja, na verdade, um espírito no polo masculino, mas que naquele momento ele toma a aparência de uma mulher, por quê? Porque ele quer sugar a energia daquela pessoa. Isso é muito comum, é mais comum do que possamos imaginar. Esse tipo de assédio é muito difícil de evitar, pois normalmente a pessoa sente prazer durante o assédio. Esses espíritos vampirizadores são mestres da sedução. Falaremos sobre isso em outra ocasião. Esses vampiros, espíritos vampirizadores, são mestres na sedução. Eles conhecem as nossas fraquezas, eles estudam as nossas fraquezas, e sabem quais são as nossas fraquezas, inclusive no campo sexual, e as exploram. Nos mundos superiores, os espíritos já dominam a energia sexual e criativa, dominam suas emoções, dominam a matéria e seus instintos, dominaram suas mentes e não precisam mais reencarnar. O sexo para eles, em sua forma animal, perdeu todo o sentido, utilidade e razão de ser, até mesmo como fonte de prazer. Os espíritos superiores, eles equilibram os dois polos da energia, adquirindo o equilíbrio. Assim, eles não são masculino nem feminino, eles são simplesmente espíritos. A energia sexual para eles é a troca de energia entre seres que se amam, sem qualquer tipo de animalidade, possessividade ou egoísmo. Para eles, o prazer proporcionado pela união de energias pelo amor é algo indescritível e ainda inimaginável para nós. Ou seja, o sexo para os espíritos superiores tem uma conotação totalmente diferente, longe da animalidade. E o prazer que eles sentem, a alegria, a felicidade que eles sentem nessas trocas energéticas é indescritível para nós. Nós temos uma pequenina ideia, uma pequenina impressão do que é isso quando você faz amor com uma pessoa com quem você está apaixonado. Aí você tem uma ideia pálida do que eles sentem, o que os espíritos superiores sentem na troca de energia com outros seres que eles amam. O verdadeiro espiritualista deve dar ao tema homossexualidade a sua verdadeira importância moral e religiosa, ou seja, nenhuma. Na verdade, para a espiritualidade, a homossexualidade aqui na Terra não significa nada, não tem nenhuma importância moral ou espiritual. Ok? É apenas uma ilusão. Imagina se Deus ou algum espírito superior vai se importar se uma pessoa se relaciona com outra do mesmo sexo. Isso não faz o menor sentido na espiritualidade. Ora, imaginar que Deus ou um bom espírito, um espírito superior, vai se preocupar com quem você divide a sua cama, isso é uma loucura. É subestimar demais os espíritos e o próprio Deus. Eu acho que é até ofensivo pensar em uma coisa dessa. Imagina quantos males e desgraças são provocados no mundo pela ideia falsa e deturpada do sexo. Nas religiões, o sexo que deveria nos trazer felicidade e prazer, ao ser corrompido pela falsa moral, que não passa de controle sobre o corpo alheio, nos induz à culpa e à infelicidade. Quantos males nesse mundo são causados
né, pela falsa moral e pela deturpação da sexualidade. Né? Na própria Bíblia, né, nós temos aí, né, quantos se perderam, quantos cometeram crimes, né, dormindo, né, matando até os próprios amigos, né, por causa da mulher dele, e assim por diante. Né? Eu não estou dizendo aqui que o sexo, né, não tem importância. Tem, é claro que tem. Né? Mas não dentro dessa moralidade deturpada. Isso não existe. Então, se o sexo não existe no mundo espiritual, só existe no mundo físico, enquanto o corpo está encarnado, ele é simplesmente uma ilusão. Ele não existe de fato. Porque o que existe de fato, o que é real de fato, ele sobrevive à morte do corpo físico. Okay? O resto é tudo ilusão, é tudo passageiro. E nós ficamos por aqui. Agradeço a todos vocês a participação, o apoio que nos dão. E peço a Deus que nos ilumine, nos abençoe. Peço a Deus que nos dê amor, paz, muita tolerância, muita compreensão, muito equilíbrio e muita paz. Até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Namastê. Tchau, amigos.